Fala pessoal, Fábio Nerdhouse aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre auxiliary verbs, ok? O que são esses auxiliary verbs? Eles são os verbos auxiliares e nós temos dois tipos deles, tá? Vamos falar primeiro aí dos verbos modais ou modal verbs. Os modal verbs, eles são super utilizados todos os dias, eles são bem tranquilos aí pra gente memorizar e aprender. Os principais aí são can, could, should, may, must e would. Então falando de novo, can, could, should, may, must e would. Tudo bem? Todos esses carinhas aqui, eles são considerados modal verbs. Qual que é a função deles, desses verbos modais? É modificar ou complementar o verbo principal. Um exemplo, quando eu falo assim, ó, you can read, eu estou falando, você pode ler, você consegue ler, tá? Esse can, ele vem antes do verbo de ação e ele está modificando este verbo, ou seja, eu não estou falando que você lê, estou falando que você pode, que você consegue, é capaz de ler. Se eu usar a frase praticamente igual, mas mudando o can para o should, automaticamente quem escutar ou ouvir vai entender que eu estou dando um conselho, um advice. Então olha só, you should read. Você deveria ler, você deve ler. Esse deveria, deve ler, ele soa como um conselho. Então, eu estou também modificando o sentido do verbo principal, complementando o sentido do verbo principal, tá? E o mais legal desses verbos é que eles sempre vão seguir uma regra exatamente igual. Como assim? Se eu for transformar, por exemplo, you can read, de uma afirmativa, que é o exemplo que eu dei, para uma negativa, eu vou colocar um not na frente do can, abreviando cannot, fica can't. Então olha só, you can't read. Você não pode ler, você não consegue ler. Se eu pegar o should, que é aquele que a gente conversou agora, que vai, né, soar como conselho, dar a intenção na frase, né, que você está aconselhando, você está simplesmente falando que seria muito bom se a pessoa estudasse mais, se ela lesse mais, se ela fizesse alguma coisa, né, a mais, sei lá, na vida dela. Você está usando o should ali, o should na afirmativa. Se você for transformar na negativa, should not, ou abreviando shouldn't. You shouldn't read. You shouldn't read. Você não deveria ler. Você não deve ler. Então, soa como conselho. Mas está vendo aqui, ó, cannot, should not, can't, shouldn't. Eles estão tendo exatamente a mesma abreviação, eles estão no mesmo lugarzinho, se a gente for falar sintaticamente na frase, que é antecedendo o verbo, ou seja, todos eles vão seguir uma regra exatamente igual. Então, fica super mais fácil para a gente memorizar, ok? Quando eu vou perguntar, eu preciso colocar esse can, esse should, esse must antes do sujeito, independente de qual seja esse modal verb. Eu vou colocar ele antes do sujeito, tá bom? Então, olha só. Can you read? Can you read? Ponto de interrogação. Você pode ler? Você consegue ler? Se eu fosse usar o should. Should you read? Should you read? Você deveria ler? Você deve ler? Tudo bem? Tranquilo até aí? Ah, mas por que você está traduzindo às vezes de duas, três formas diferentes? Porque tudo vai de acordo com a intenção da frase. E, nesse caso, não tem muita diferença na intenção se você traduzir como deveria ou deve, tá bom? E aí tá uma coisa muito engraçada, em tese engraçada, mas judia às vezes da gente quando a gente está aprendendo destes verbos modais, porque muitos deles podem ser traduzidos praticamente da mesma forma. Sempre vai depender muito de como você fala, de como você vai escrever, do contexto da frase onde você está colocando este verbo modal, porque o verbo modal sempre vai ter muito a ver com o quê? Com a intenção, ou de um conselho, ou de uma obrigação, ou de uma habilidade, no caso do can. A gente vai disponibilizar para vocês aqui também, pessoal, né? Aqui, ó, na descrição do vídeo, todo esse material que nós estamos apresentando para vocês aqui no vídeo. Então, você pode ou fazer o download, ou copiar e colar, para você poder ter esse material com você e estudar um pouco mais, beleza? Continuando então. Agora vamos falar dos auxiliary verbs, que não são os modais, ok? A gente usa eles o tempo todo, ouve eles o tempo todo, mas a gente não sabe às vezes que eles são chamados assim, né, de auxiliares. Um exemplo de auxiliar é o próprio verbo to be, né? O verbo to be ele vai ter a regra própria dele ali bonitinho com am, is e are, mas qual que é a função do verbo to be? É auxiliar o verbo, por exemplo, na voz passiva. Então eu vou usar o verbo to be
ou na voz passiva, ou para falar de present continuous, por exemplo, ou sobre um past continuous, se a gente pegar o verbo to be, por exemplo, no passado. Então, quando eu pego uma frase do tipo She is beautiful, she is beautiful, ela está bonita, né? Ele está só auxiliando, ó, é uma afirmativa, eu sei que esta frase está no presente simples, mas eu estou usando ali o verbo ser e estar nesse presente simples. She is beautiful, ela está bonita. No present continuous, por exemplo, she is reading a book. She is reading a book. Ela está lendo um livro. Tá, ó, ela está lendo um livro. Tudo bem até aí? Então, os verbos auxiliares, eles não mudam o sentido do verbo principal, diferentemente dos modal verbs que a gente estava estudando agora há pouco. Então, os auxiliares normais, eles simplesmente vão ajudar no significado, ajudar na organização da frase. Então, alguns destes auxiliares a gente usa o tempo todo e não sabe. Por exemplo, o verbo to be é um auxiliar. Então, se você coloca, por exemplo, o verbo to be como auxiliar da voz passiva, um exemplo, ó, The breakfast was made by my mom. The breakfast was made by my mom. O café da manhã foi feito pela minha mãe, ó. Was made. Eu estou usando do verbo to be para me ajudar aí simplesmente na organização frasal e para me ajudar no sentido dessa frase. Então, eu vou saber que esse verbo to be ele está sendo usado, ele está ali fazendo o papel de um auxiliar para a voz passiva, por exemplo. No present continuous, she is reading a book. She is reading a book. Ela está lendo um livro. Mesma coisa, ó. Ela está lendo um livro. Eu não estou modificando, né? Eu estou simplesmente dando sentido a essa frase. Nesse caso, no present continuous. O verbo to be a gente vai conseguir usar aí na afirmativa, negativa e interrogativa, nessas várias construções, dependendo de como eu vou utilizar. Agora, quando eu vou usar outros auxiliares como do, como did, eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? A gente até pode utilizar aí eles na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Mas na afirmativa, na verdade, ele vai entrar como um enfatizador, ele vai dar ênfase à ação que você está falando, tá? Por quê? Normalmente, quando a gente vai organizar uma frase, um exemplo, no simple present, tá? Do tipo I love you. Essa frase foi, né, tipo I love you. Eu amo você. Frase no presente afirmativo, não precisa de auxiliar. Eu estou aí com o verbo principal bonitinho, dando conta do recado. Só que se eu quiser fazer essa frase dando ênfase, tipo, mano, eu amo você pra caramba. Então, tipo, eu posso falar I do love you. Aí eu tô colocando esse do, o do é auxiliar do simple present. Eu posso colocar ele antes do verbo numa frase afirmativa para dar ênfase. Beleza? Mas o uso mais comum desse auxiliar do é 90% das vezes nas frases negativas e interrogativas. Então, quando eu vou colocar, por exemplo, uma frase do presente simples na negativa e interrogativa, eu sou obrigado, eu necessito do. Diferente da frase afirmativa que eu te disse. Você vai usar para dar ênfase ali. Ah, é um auxiliar? É. Mas eu estou usando ele de uma outra forma para uma outra coisa, tá? Então, quando eu coloco esse do mais not, que vira don't, ou que eu coloco esse do antecedendo o sujeito no simple present para fazer uma pergunta, ele está me auxiliando, ele está me ajudando a dar sentido na frase. Por quê? Porque eu não tenho como fazer uma frase na negativa, no simple present, nesse caso sem usar o do mais not, ou na interrogativa sem usar o do ali no início. Então, eu preciso tomar muito cuidado. No início que eu digo é antes do sujeito, né? Se você tiver uma question word, a question word vem antes, mas isso é um outro assunto. Vamos lá então, para exemplos. Olha só, se eu tiver lá uma frase afirmativa no simple present, you love her. You love her. Você a ama. Beleza? You love her. Frase bem fácil nessa frase. Então, o que acontece? Ela tá bonitinha ali na afirmativa. Para eu fazer uma negativa, eu vou precisar do auxiliar, e aí eu vou ter que colocar o do mais not, ou don't. Então vai ficar ali, ó. You don't, do mais not, love her. You do not, you don't love her. Você não a ama, ou você não ama ela. E aí esse do mais not, ele não vai ser traduzido. Como assim não vai ser traduzido? Não, eu não vou usar o do, not, o don't traduzindo ele. Eu vou traduzir só um não. Eu sei que a frase está no presente simples porque esse auxiliar está me avisando.
essa frase negativa é no presente simples, entendeu? Tô aqui, ó, o do tá aqui. Você não vai traduzir ele, mas ele precisa estar lá, entendeu? Mesma coisa quando eu fazer uma pergunta, tipo, do you speak Japanese? Do you speak Japanese? Traduz essa frase para mim. Você vai traduzir o do? Não vai traduzir o do. Por quê? O do tá ali para falar, hey, essa pergunta aqui, ó, é no presente simples, entendeu? Ele tá lá para me ajudar a dar sentido na frase, para me avisar que essa frase está no simple present, mas eu não estou traduzindo ele. Did you get it? Deu para entender? Eu também posso usar esse mesmo verbo do no passado, que a gente vai usar como auxiliar do simple past. Um exemplo, you loved her. Mesma frase, só que no passado. You loved her. Você amou ela. Você amava ela. Tá vendo? Conjuguei o verbo, ó, loved. Tá conjugadinho ali. Eu não preciso do auxiliar para fazer nada ali. Ah, mas eu posso colocar auxiliar, como você falou ali, também na afirmativa para dar ênfase? Pode. Mas lembra que é para ênfase, né? Tem frase que não tem como você usar isso que vai ficar super estranho. Se você usar ele, aí beleza. Did love. You did love her. You did love her. Tudo bem, mas como eu disse, na grande maioria das vezes, esses auxiliares eles vão aparecer nas frases negativas e interrogativas, tá? Nas afirmativas, é um recurso da linguagem que a gente tem para dar ênfase, isso é importante vocês lembrarem. Agora, quando eu vou negar, eu vou precisar do did not, nessa mesma frase. Então, olha só. You didn't love her. You didn't love her. E aí, é extremamente importante você lembrar que, além dele avisar que essa frase está no simple past, ele ainda me dá uma força com o verbo, porque o verbo ficou love agora. Ah, mas agora você vai traduzir? Não vou traduzir. Mesma coisa. You didn't love her. Tenta traduzir isso. Você vai traduzir o não só. Você não vai traduzir, tipo, o did ou o didn't junto com uma palavra só. Não, você vai traduzir o não, que seria o not que está ali. Esse did ele tá para me auxiliar, para me ajudar na frase. Mesma coisa na pergunta. Did you love her? Did you love her? De novo, ó, quando você for traduzir, você vai traduzir esse love no passado porque você está vendo que essa frase está no simple past, mas esse did ele não vai ser traduzido. Ele está lá só, hey, a frase está no simple past. Did you get it? Ó, você entendeu isso? Pegou a informação? Ó, did you get it? Também não estou traduzindo did. Eu estou perguntando, estou falando para vocês, fazendo uma pergunta no passado. Eu quero saber se vocês entenderam, se vocês pegaram a ideia aí. Deu para entender até aí? De boa? Tem o have, por exemplo. O have a gente vai usar para auxiliar aí as estruturas de present perfect, por exemplo. You have studied a lot. You have not studied a lot. Have you studied a lot? Nesse caso, eu vou usar afirmativa, negativa e interrogativa e eu vou precisar dela em todas, né? Então, ó, you have studied a lot. Eu preciso do have mais a terceira coluna para traduzir o bloco. Você estudou muito, dando ênfase na ação. You have not. You haven't studied a lot. Você não estudou muito, né? O have, ele vai precisar que você conjugue o verbo na terceira coluna na frente dele para formar o present perfect sempre, mas ele está me avisando, olha só, eu preciso que você me traduza com um bloco, você não pode traduzir o have sozinho. Por quê? Porque ele está me dando a intencionalidade de uma ação que começou no passado e que continua até agora, né? Por isso que chama present perfect. Mas a gente sempre vai acabar traduzindo essas frases como se fosse o simple past, mas sempre dando a ênfase, a importância maior na ação. Então esse have ele também é um auxiliar, e ele vai estar presente na afirmativa, negativa e interrogativa. Tá? Uma pergunta, have you studied a lot? Have you studied a lot? Tá vendo? Ó, have you studied a lot? Você não vai traduzir esse have aqui, você vai traduzir ele junto com studied. E aí você começa a entender como é importante, né, aí essa estrutura do auxiliar para te ajudar na formação da frase, para te ajudar a passar a informação correta, inclusive com relação às intenções que você quer passar, quanto com relação às organizações frasais. E isso é muito legal. No começo pode ser um pouco confuso, mas é legal. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, em responder vocês. Se tiver com vontade de ver uma aula específica ou um tema específico aí, também coloca
aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para gravar essa aula e postar aí para vocês, né? Fazer o upload dessa aula o quanto antes. Lembrando que a gente também tá com bastante coisa para chegar aí de tech. Se quer ver aí um gadget específico, né? Eu queria uma caixinha de som, eu queria um controle, eu queria um celular. Coloca os modelos aí que a gente também vai fazer o possível para trazer, para fazer essas reviews para vocês e também fazer o upload o quanto antes, tá bom? Compartilhe o vídeo que ajuda muito a gente, de verdade. Se seguir a gente ainda ajuda muito mais, assim, de verdade, tá? Então, se der para você, assim, por favor, clicar aí no botãozinho e seguir a gente, todos nós aqui da Nerd House ficaremos extremamente gratos, tá? Lembrei de uma outra coisa. Estamos abrindo mais vagas aí para cursos, tá? De básico a avançado 3 de inglês. E estamos fazendo pré-inscrições aí, né? Fazendo já a listinha para as aulas de tech que começam lá no comecinho do ano que vem, tá? Lembrando que esse primeiro cursinho, esse mini curso de tech, é para montagem de computadores gamers. Tipo computadores gamer. E aí é bem legal, um cursinho top com precinho, ó, camarada, tá? Lembrando que temos aulas presenciais e também online. Nós estamos com as aulas online normalmente e já estamos atendendo presencialmente também. Se quiser vir conhecer a gente também, é só entrar em contato aí, tá bom? Com a gente. Tanto aqui pelo nosso canal, lá pelos comentários, quanto também lá pelo outro canal, que eu não vou falar o nome do outro canal, mas vocês sabem lá do outro canal, né? Tem as fotinhos. Beleza? Galera, thank you very much for your attention. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.